Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto, onde falamos sobre a política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o primeiro episódio e gostaria de começar com a saudação dos nossos participantes. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Caldas e aqui do meu lado esquerdo, Alan Cavalcante. Alan, dá uma tua saudação. Boa noite, saudações. E também do meu lado esquerdo, que esse negócio aqui só tem lado esquerdo, Diego Gomes. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alan. É isso aí, vamos embora. Então, começar com o nome que a gente escolheu para esse podcast, né? O Calabouço foi durante muito tempo um restaurante estudantil no Rio de Janeiro, palco de reuniões, protestos e mobilizações estudantis, principalmente no período da ditadura. E a gente escolheu esse nome porque a gente considera, né, esse espaço um símbolo de união, de pensamento divergente e da luta política no Brasil, né? Todos nós, os três presentes aqui, eu, Pedro Caldas, Alan e Diego, que acabaram de saudar vocês, aproveitamos inclusive esse momento para lembrar e homenagear Edson Luiz, que foi um estudante assassinado pelo regime militar neste restaurante, Calabouço, ao protestar em 28 de março de 1968, por preços mais baratos e por uma comida melhor nesse restaurante, que nessa época já era administrado pela ditadura e não pelo movimento estudantil. Queria desejar a quem nos escuta um ótimo primeiro programa e para os que gravam comigo, né, vamos embora que esse projeto está muito bom e eu estou muito feliz, inclusive, de estar aqui gravando com vocês. Gostaria que Diego, né, o nosso idealizador desse projeto, porque foi Diego que postou no Twitter que queria montar um podcast, aí eu já me apresentei, vamos gravar esse podcast, e a gente saiu juntando gente para que esse projeto saísse do papel, e eu queria que Diego contasse como a política trouxe ele até o calabouço. Então, Pedro, o engraçado disso é que eu te seguia no Twitter, né? E a gente sempre vinha, nos últimos meses, a gente vinha trocando muita figurinha no Twitter. E eu fiz, cara, eu quero fazer um podcast com esse cara. Eu já tava na mira quando eu postei, eu mirei em você e acertei o tiro. Eu acho que eu disse, quando tu comentou que topava, eu disse, se você não topasse, eu ia fazer o convite. Porque esse era um projeto que eu queria uma galera jovem junto comigo, né, podendo fazer isso. É um projeto que eu já fazia muito tempo. Uma das coisas que a pandemia acabou ajudando, né, o isolamento social, fazer com que eu tivesse tempo para pensar melhor como eu queria fazer isso. Esse não é meu único podcast, eu tenho outro podcast também sobre cultura pop. Me escuta lá também, Os Heróis da Terra Natal, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Mas então, o que é que me trouxe aqui, cara? Então, minha família, né, toda é ligada à política, ligada ao Partido dos Trabalhadores. Eu fui criado por uma tia, professora federal, aposentada hoje, que tinha filiação no Partido dos Trabalhadores e era uma militante que estava sempre à frente, né? Então eu cresci numa casa que a galera sempre muito ligada à política. Eu me lembro de vários adesivos, por exemplo, de João Paulo, prefeito do Recife, colados na porta do banheiro da minha casa. Então sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança, desde quando eu não entendia nada do que estava acontecendo. E daí, quando eu fiz 18 anos, eu me filiei no Partido dos Trabalhadores, era militante, me tornei militante, ainda que talvez eu não entendesse direito como funciona a política institucional, ela já fazia parte, né, da minha vida. E aí, o meu primeiro contato com a política institucional foi realmente na pós-graduação. Eu decidi fazer marketing político, acabei estagiando no mandato, depois fui fazer a campanha e fui galgando espaços até chegar aqui hoje, depois de algumas experiências aí em mandatos, em campanhas, em prefeituras, e hoje eu tô aqui. É isso? Acabou? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. É porque a gente começa a falar da nossa história, a gente começa a pensar em muita coisa, sabe? A gente começa a reviver muitos momentos que eu quero muito ter o prazer de falar sobre eles aqui. Em cada tema que a gente for abordando, né, no decorrer dos episódios, eu acho que eu tenho muita história para contar dentro, sei lá, do movimento estudantil.
que também foi passei um pedaço da minha vida aí tocando no movimento estudantil. Mas é isso, a gente vai tocando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muita boa história para contar. A gente vai falar de política, mas não tem como falar de política sem falar da gente, né? Eu hoje sou formado em publicidade, pós-graduado em marketing político, sou estudante de história da UFRPE, tenho 24 anos, sou pai de uma criança linda, que agora está com 4 meses. E é isso, vamos lá, vamos debater. Sou uma pessoa comum como vocês, querendo o melhor para o país, e que a gente quer debater isso aqui, que a gente precisa convidar uma galera massa para debater isso aqui e trazer nossa contribuição, né? Trazer nossa contribuição através do acúmulo com esse programa. Escuta a gente, vai acompanhando aí, a gente tem muita coisa para contar. É isso, é isso. No susto agora, no susto, eu preparei uma surpresa para vocês. Eu queria que no susto tu dissesse um livro, um filme e um jogador do esporte. Caralho! Um jogador do esporte que tá jogando atualmente? Ou pode ser qualquer jogador do esporte? O jogador do esporte que mais lhe marcou. É impressionante beleza. quando você sabe como a pessoa gosta de futebol, porque você fala um livro, um filme, a pessoa e o jogador do esporte, a pessoa foca no jogador do esporte, né? Mas vai, Gui. O Merito, sem dúvida. Eu tenho muitas lembranças ali de 2008, né? Acho que todo torcedor do esporte vai ter boas lembranças daquele time. E infelizmente ele não jogou aquela final com o Corinthians, mas acho que foi o grande nome do time naquele ano. Não, ele foi tão campeão quanto o resto do time, velho. Ele não ter jogado aquela final foi um crime, mas enfim. Sem dúvida. Vamos lá, um filme. Um filme, cara, Interestelar. Apesar de todas as críticas ao Nolan, que a galera costuma fazer, eu acho que Interestelar é um filme que eu consigo trazer muita mensagem, a mensagem dele para minha vida, né? Eu consigo trazer ele realmente para as minhas escolhas. E um livro, eu gosto muito de ler biografia, e a minha biografia favorita é a biografia do Zé Disseu. Sou muito fã do Zé Disseu, cara, da história dele. Acho que é isso. Boa surpresa, boa. Mas eu acho que consegui bater essa bola direito aí. Rebati essa bola legal. Bateu. Agora é a vez da gente conhecer o futuro maior guitarrista de Casa Caiada, cientista político, Alan. Alan, conta aí, como é que a política te encontrou e tu acabou no calabouço? Então, Pedro, essa história é uma boa história, inclusive você viveu, né? Uma parte dessa história da política comigo. Você é uma pessoa que eu conheço já há um tempo. Diego eu conheci já nessa empreitada de começar esse podcast, mas Pedro ele tá me acompanhando essa minha trajetória na política nos últimos 3 anos, assim, facilmente. Enfim, é um amigo que eu quero que permaneça aqui para o resto da vida. Bem, para começar assim, velho, meu contato mesmo com a política, ela começa, e com a militância, de certa forma, começa lá para 2016, 2017, que é quando eu descubro que eu quero ser um cientista político, digamos assim. E eu estava no ensino médio e estava muito vislumbrado com os assuntos lá do 3º ano do ensino médio que a gente estuda. Eu me lembro muito bem que minha formação ideológica ela começa lá pelo meu 3º ano, que é quando a gente está estudando o período entre guerras, mais ou menos, e eu fiquei muito encantado com o assunto em si, que foi a crise 29, a resposta de Keynes, enfim, todo o New Deal, em resposta àquela crise. E aí eu comecei a pensar, já isso era lá para 2017, 2016, eu comecei a pensar, né, o que seria aqui no Brasil, quem é que representa uma ideia política assim de centro-esquerda, que represente valores assim social-democráticos, que é o que eu me considero, né? E indo atrás, eu acabei caindo de paraquedas numa palestra de Ciro Gomes. E assim, cara, foi completamente paixão à primeira vista. Na palestra, nos 5 primeiros minutos assim, da palestra, mesmo que ele começou a falar de Keynes, do experimento do New Deal, do Plano Marshall, e ali eu fiquei encantado completamente. E depois tudo aconteceu de uma forma meio natural. Em 2018 eu militei para ele. Eu era o maior cirista que Pernambuco tinha, eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Eu ia em 2018, no caso, foi o ano que eu comecei já a estudar ciência política na Universidade Federal de Pernambuco. Era o meu primeiro ano
na universidade. E eu ia fardado com a camisa de Ciro Gomes, então eu militei naquela campanha em 2018, também para Túlio Gadelha, que foi deputado federal eleito. E foi ali que eu comecei a fazer os meus contatos com o PDT, com o Partido Democrático Trabalhista. E foi algo de forma natural. Depois daquela campanha ali, eu conheci a equipe de Túlio, conheci o Túlio, e aí fui convidado por eles para me filiar ao partido. E não tinha como dizer não. E cá estou eu hoje, né? Depois disso, eu fui secretário de Formação Política da Juventude durante um tempo. Depois dei uma afastada do partido, mas enfim, são questões que a gente vai tratar ao longo dos... Enfim, que eu espero tratar, são histórias que eu pretendo contar aqui ao longo de outros episódios, né? Mas basicamente é isso. Quem me aproximou do PDT e da militância foi Ciro, e por causa dele que eu digo que eu estou aqui hoje, digamos. Eu preciso fazer um parêntese, né? Porque Alan disse que eu estou envolvido na história, porque Alan, né, estava ali flertando e exaltando Ciro Gomes, e enfim, exaltando, né? Ele é um cara muito, muito de centro-esquerda, um social-democrata raiz. E aí eu sempre dizia, Alan, se filia logo, Alan. Tá faltando o quê, Alan? Não sei o quê. E coincidentemente a gente foi no Rio de Janeiro e eu disse, não, a gente tem que dar um presente para Alan. A gente vai lá na sede do PDT, no Rio de Janeiro, e vai buscar essa ficha de filiação. O detalhe, que é um negócio que é muito engraçado isso, é importante que as pessoas entendam que eu acho que as pessoas, é importante que as pessoas tenham identificação partidária, se filiem, participem da política acima de tudo. Eu sabia que Alan era um cara que a ideologia dele é muito forte, não ia mudar nunca, né? Então eu disse, não, eu vou atrás dessa ficha de filiação de Alan, né? E fui lá quando a gente chegou no PDT, a mulher que nos recebeu, uma figura, uma senhorinha, bem a senhorinha de partido, ela ficava abismada sem entender por que eu não estava querendo me filiar ao PDT, estava querendo que meu amigo se filiasse, e por que eu estava ali naquele contexto, buscando a filiação desse meu amigo em um outro partido, né, que não o meu partido. Cara, você acabou com 80% das piadas que a oposição faz da UJS. Como é que você da UJS tá filiando um cara em outro partido? Pois é, mas Alan, no susto também, um livro, um filme, o Jogador do Esporte, você já falou um pouco da sua paixão também por Romerito, né? Aquele timaço do Esporte 2008. Mas eu queria que você, ao invés de dizer um jogador de futebol do esporte, você dissesse um economista que você gosta. Eita, tá certo. Vai ser um pouco menos no susto, né? Porque eu já tive um tempinho aqui para pensar, desde que tu pediu a Diego, os nomes dele, mas vamos lá. Um livro, um filme e um economista, né? Um livro. Para não ficar muito clichê, eu ia indicar o livro de Ciro que ele lançou no ano passado, mas eu vou dar um pouquinho de Ciro, dar uma pausinha com Ciro Gomes, né? Para as pessoas também não se assustarem. Então eu vou indicar aqui uma biografia também. Eu adoro ler biografia, que nem Diego. Eu estou lendo agora uma biografia do Churchill. É uma biografia que, enfim, assim, por mais que tenha sido um cara extremamente controverso, é um dos grandes nomes de homens de Estado do século passado, né? Então, o livro, eu vou indicar a biografia do Churchill, que é Winston Churchill, Uma Vida. Estou ainda no primeiro volume. Um filme. Cara, eu ia falar Interestelar também, Diego, mas aí é o meu filme favorito, assim, da minha vida. Eu sou um grande fã do Christopher Nolan, por mais que as pessoas falem de Nolan, eu não me importo, eu tenho uma conexão grandiosíssima com Christopher Nolan. Os filmes dele mexem. Meu Deus, Alan. Alan, você é fã da Fresno, você é fã de Nolan, você é uma cópia minha. Exatamente. E eu sou um grande fã de Nolan, velho. Assim, todo filme que ele faz, eu tenho uma conexão. Interestelar é meu filme favorito. Eu vou dizer, então, Inception, mas assim ficando também com a eu vou exaltar aqui também os outros filmes dele. Eu não gosto muito de filme de super-herói, mas assim, o Cavaleiro das Trevas dele, toda a trilogia de Nolan, pra mim é perfeita, principalmente o segundo filme. Mas enfim, vou ficar com Inception, a origem, que é um filme de Christopher Nolan, né?
E um economista, cara... Poxa, eu Se tenho... tu Meirelles, eu vou estilar, viu? Não, que Meirelles o quê? Peraí. Ele é filiado ao PDT, não é ao PT, não. Eita! É bom que a gente começa assim. Cara, um economista, velho. Eu tô olhando aqui, nesse exato momento, para o próximo livro que eu vou ler, que é do Thomas Piketty, O Capital. Então, mas eu vou falar aqui de uma mulher que é brasileira e que eu sou muito fã, que é a Laura Carvalho. Eu acho que o pensamento é a principal economista hoje do Brasil. É uma voz que pesquisa sobre desigualdade. E, enfim, eu acho que eu penso como Laura, assim, ela é minha principal referência econômica. Ela e outra mulher também, que no caso é Mônica De Bolle, e eu sou muito fã das duas. E eu vou ficar com a Laura. Eu tava esperando esse segundo nome, que eu nem sei falar, inclusive. Chegou minha vez de se apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Pedro Caldas. Eu sou fotógrafo, videomaker, comunicador e estudo, né, rádio, TV e internet na UFPE. E assim como o Diego, minha família tem uma relação muito forte com política, né? Desde muito cedo, a conversa na mesa de domingo é essa, né? E como eu era uma criança sempre muito enxeridinha, eu me metia na conversa, né? Tentava entender a conversa e sempre gostei de colocar minhas opiniões políticas para fora, né? Mas, enfim, mesmo assim, eu acabei, coincidentemente, no partido que uma parte da minha família faz parte, que é o PCdoB, por um acaso, né? Teve um menino da minha sala que entrou na UJS, que Diego já citou aqui, e esse menino me chamou para uma reunião. Na verdade, o irmão dele entrou, né? E aí chamou o irmão dele, e esse irmão me chamou, disse, tu gosta de política e tal. A gente sempre ia para os eventos de política, inclusive eu fui para uma palestra com Luciana Genro em 2014, na Unicap, né, com esse amigo, e o ano era o fatídico ano de 2016, ano em que aconteceu, né, o golpe. Então eu já estava indo para muitos atos, enfim, esse amigo me chamou, eu fui para a atividade, fui para a reunião da UJS, né, que é a União da Juventude Socialista, e, enfim, já dali eu já comecei a me envolver nas coisas, né? Já nessa pegada de sempre de trabalhar comunicação e política, que é a coisa que eu gosto, né? Inclusive, eu pensei que quando o Diego estava falando daquela coisa de marketing, eu fiquei pensando em perguntar para ele, depois a gente conversa um pouquinho, acho que sobre o maior marqueteiro, que é o João Santana, né? Eu lembro na eleição de 2018 que eu e Alan, a gente sempre ficava discutindo sobre João Santana, como o cara destruiu a carreira política, o marketing que ele fez destruiu a carreira política de Marina Silva, e enfim, Pra sempre. para sempre. Inclusive, naquela época, que pouco depois de 2014, na verdade, né, que foi a eleição de Dilma, que aí começou a estourar os escândalos lá da Lava Jato. Aí eu ia nos cantos, a galera perguntava o que eu fazia, eu dizia, cara, eu sou marqueteiro do PT. E ficava todo mundo me esperando aparecer assim no Jornal Nacional um dia, tá ligado? Fui preso. Porque na época eu tava afiliado no PT e era marqueteiro. E aí, acho que a grande questão de todo cara que faz marketing político é inventar um nome mais legal que marqueteiro. Porque era foda, pô. Todo dia era preso um marqueteiro do PT no Jornal Nacional, cara. Todo dia. Pois é. Mas eu acho que você também, a gente nunca se envolveu em campanhas como aquela de Dilma, que foi inclusive a campanha mais cara da história, né? Mas enfim, eu comecei, né, a fazer coisas relacionadas à comunicação e eu, inclusive, sou muito grato, né, por ter participado e feito parte de uma juventude política, construído um movimento estudantil, porque eu entrei na faculdade, né, já escolhi meu curso pensando na coisa do medialivrismo, né, que é uma coisa muito forte na comunicação de hoje, que são justamente essas páginas de mídia dita, né, alternativa, que eu prefiro chamar de mídia independente, que se organizam em coletivos, que os trabalhos são feitos a muitas mãos, enfim, isso sempre fazia brilhar meus olhos, né? E
por causa do movimento estudantil, eu acabei me tornando mais do que um comunicador, né? Eu me tornei um fotógrafo, me tornei um videomaker nessa pegada de contribuir com o movimento, né? Registrar e fazer essa comunicação e atuar nas redes sociais, enfim. E como eu já disse, né, aqui eu comecei a usar o Twitter, que eu acho que é a principal rede onde se debate política, e, né, sempre também gostei muito de podcast, então uma coisa foi levando a outra, uma coisa foi levando a outra, até que estamos aqui fazendo esse podcast. No meu caso, não vai ser no susto, né, porque eu já tinha pensado nessa pergunta, apesar de ter pensado nela, né, eu não anotei aqui qual seria meu livro, meu filme. E, ao invés de um economista, um jogador do esporte, né, eu não sou rubro-negro, diferente dos outros dois, eu sou tricolor. Se alguém me perguntasse qual era o único jogador possível do Santa Cruz é o nosso Flávio Caça-Rato, que inclusive fez uma falta danada nesse último jogo. Meu Deus, jogador ruim. Que é isso? Que é isso? Mas olha, O Magrão tá procurando ele até hoje. Eu tenho um susto pra tu, viu? Se tu preparasse uma pra mim, eu preparei uma pra tu também. Mas termine Então, aí, responda o que você tem preparado aí. Pronto. Meu filme, eu acho que é O Parasita. É um dos meus filmes preferidos da vida, mesmo assim. Eu gosto muito do filme, inclusive da forma como ele aborda essas questões sociais, né? Um filme que faz você rir, que faz você chorar, que faz você ter medo e que fala muito sobre o sistema político, econômico que a gente vive. O meu livro é um livro chamado A Feijoada que Derrubou o Governo. É um livro de Joel Silveira, que é um grande jornalista político brasileiro. É um cara que sempre cobriu bastidores, e o livro dele é um livro de crônicas jornalísticas de bastidores do poder, e ele conta como foi em 1964, numa feijoada cheia de ministro cheia de gente do Exército, da Marinha Aeronáutica, pessoas da oposição, né, ao governo de João Goulart, e como que essa feijoada depois, né, no dia seguinte, ou na semana seguinte, ele descobriu que aquela feijoada em que ele estava, na verdade, era uma articulação do golpe militar que estava já se organizando no país. Mas esse livro é arretado porque tem várias histórias sensacionais sobre aqueles bastidores da política ali entre Getúlio Vargas, entre o Estado Novo e a ditadura militar. E o meu fotógrafo, assim, já que eu estou falando de política, eu acho que um grande fotógrafo nesse momento é o Daniel Marenco, que é um cara que até um dia desse estava cobrindo Brasília e que fez um ensaio fotográfico fantástico dos últimos dias de Michel Temer no Palácio do Planalto, que é fantástico, é espetacular como ele consegue, a partir das fotos, mostrar o vazio que é os últimos dias de um presidente, né, a solidão que é os últimos dias de um presidente. Mas, Diego, manda teu susto. Então, preparasse pra mim, eu vou devolver. Eu preparei 3 perguntas também, assim, de supetão, pra ver o que é que tu me diz. Acho que a primeira delas é: se você não fizesse rádio e TV, qual outro curso você faria? Mas aí eu vou ter que dar uma incrementada nisso. Se você não fizesse rádio e TV e não fosse possível fazer fotografia, qual outro curso você faria? Uma banda ou artista? E um nome público que lhe inspire na política. Não necessariamente precisa ser um político, pode ser um economista, por exemplo, ou um jornalista. São essas as 3 perguntas de susto aí, para que a galera te conheça melhor. Na época em que eu entrei na faculdade, se eu não fizesse rádio e TV e não tivesse esse brilho pelo medialivrismo, né, eu acho que eu faria jornalismo. Hoje em dia, depois de alguns anos de faculdade de comunicação, eu acho que eu faria publicidade, com certeza. É um curso que eu gostaria de fazer. Qual foi a segunda? Foi uma banda? Uma banda ou artista. Uma banda ou artista que eu gosto, eu vou citar. Deixa eu pensar rápido. Eu vou citar 2. Eu vou citar um internacional e um nacional. O internacional é Mac DeMarco, que inclusive fez um show no Recife que eu não fui, que é acho que é canadense, sei lá, mas é um cara que toca uma música suavezinha, que eu estou escutando muito. Desde a campanha eu estou escutando muito. Era minha terapia, assim, no fim do dia da campanha, né? Porque eu trabalhei na campanha
e você acaba o dia moído, sem força para nada. Eu escutava Mac DeMarco, que era uma guitarrinha assim leve, bem gostosinha de escutar. E nacional, eu vou indicar, eu gosto muito de Lued de Luna também, que foi uma coisa que eu escutei um bocado no ano passado, justamente por também ser uma coisa assim que traz uma paz de espírito. Uma pessoa na política que me inspira, eu acho que é até marmelada isso, porque é uma pessoa da minha família, mas o meu avô, para quem conhece, é uma figura que diariamente me inspira, assim, uma pessoa muito íntegra, muito tranquila, muito paciente, e sobretudo que me ensinou que escutar, eu acho que é a coisa mais importante que tem, né, na política, na vida, enfim, mais do que falar. Eu falo muito, e aí eu acho que ele foi uma das pessoas que me ensinou a escutar um pouquinho. Para quem não sabe, meu avô Luciano Siqueira, né, é um ex-vice-prefeito aqui do Recife, do Comitê Central do PCdoB também. É um nome, na verdade, isso é um nome que inspira todos nós, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião. Agora eu nem lembro do que foi exatamente, mas quando veio uma comitiva da China para cá, e aí achei muito engraçado. Ele, como vice-prefeito, puxou lá o microfone. Ah, eu também sou do Partido Comunista daqui, do Brasil e tal. Eu não lembro exatamente o motivo que eles vieram para cá. Foi alguma parceria da prefeitura do Recife com o governo chinês. E aí foi um episódio que eu sempre me lembro. Eu estava na Câmara do Recife nesse dia. Parabéns pelo seu avô. Parabéns, tem que dar parabéns para ele, pô. É, Mas voltando, né, a nossa pauta, para a gente também não ir tão longe, a gente tinha pensado em fazer, tinha pensado numa programação, pouco antes da gente começar a gravar esse programa, saiu uma pesquisa eleitoral, e a gente automaticamente botou no grupo, ó, gente, a pauta do programa mudou, porque acho que a pesquisa eleitoral vai ser, né, um assunto comentado nos próximos dias, e trazem números muito interessantes. Eu vou ler a pesquisa aqui antes de pedir a opinião dos outros dois do programa, mas a pesquisa indica que no primeiro turno, né, a pesquisa estimulada, dá Bolsonaro com 28% das intenções de voto, o ex-juiz, ex-ministro, enfim, ex-super-herói do Brasil, Sérgio Moro, com 12%, Ciro Gomes com 11%, Haddad também com 11%, o apresentador Luciano Huck com 7% das intenções de voto, Guilherme Boulos com 5%, Dória com 4%, Amoedo com 3% e Mandetta, o ex-ministro da Saúde, também com 3%. Não sabe, não respondeu, brancos e nulos, 18%. Então, repetindo, Bolsonaro 28%, Moro 12%, Ciro e Haddad com 11%, Huck com 7%, Boulos com 5%, Dória com 4%, Amoedo e Mandetta com 3% das intenções de voto. Eu queria que o nosso cientista político começasse analisando esses números e, enfim, Alan, o que é que tu acha que essa pesquisa indica? Pedro, eu acho que o primeiro ponto, parando para dar uma olhada nessa pesquisa, né, o ponto que mais me chama a atenção na intenção de votos é que a gente tem que olhar, principalmente para a data que a pesquisa foi feita, né? A pesquisa foi feita do dia 11 ao dia 14 de janeiro, e provavelmente não, de fato, não pegou, a pesquisa não capturou, por conta do tempo, a nova, digamos assim, o efeito Dória, né, das vacinas. Então, eu acho que o número de Dória, aí, nessa pesquisa, ele está subestimado, porque depois, enfim, da vacina do Butantan ter sido aceita pela Anvisa, e ele pousou, ele chorou em rede nacional para todo mundo ver, eu acho que o número dele aí é um pouco maior, mas de resto está dentro do esperado, né? Bolsonaro é o presidente atual, vai ter mesmo esse número grande, de certa forma, ele ainda tem uma aprovação que, ok, a pesquisa também mostrou também que a aprovação dele estava menor, né, do que nas pesquisas anteriores, mas também é outro número que eu acho que está subestimado na pesquisa. Ela mostra uma tendência de queda na aprovação do Jair Bolsonaro, mas repetindo, a pesquisa foi feita do dia 11 ao dia 14 de janeiro, ou seja, ela pegou o fim do auxílio emergencial, que é a quem eu acredito, no caso, essa
essa queda na aprovação do governo, mas a pesquisa não conseguiu capturar, pela data que foi feita, o colapso da saúde de Manaus, que eu acho que vai atingir também a aprovação de Bolsonaro e, naturalmente, talvez as intenções de voto dele hoje sejam menores do que a pesquisa mostra, né? E também não pegou, no caso, o episódio da aprovação das vacinas, né? Que Bolsonaro, até o presente momento, não deu... Que, na verdade, ele deu um pitaco hoje, né? Ele falou sobre as vacinas, enfim. A gente já esperava que seria uma fala negativa. Mas, enfim, eu acho que hoje ele sai... ele tem números ainda piores do que a pesquisa mostra. Falando dos outros nomes aqui, né? Moro é um nome... São nomes, assim, que pelo fato da pesquisa ter sido estimulada, desses números aí, no caso, Moro tem 12, Ciro tem 11, Haddad tem 11, Huck tem 7, são nomes, assim, que são mais conhecidos, né, na conjuntura nacional, e estão basicamente ali muito empatados, né? Eu acho que é muito cedo para fazer alguma previsão daqui para 2022. Esses números, com certeza, vão tender a mudar justamente por causa das construções eleitorais, das alianças, enfim. Mas se eu tivesse que fazer 2 destaques dessa pesquisa, seria João Dória, provavelmente tem números maiores, isso eu não tenho dúvida, por causa de toda a novelização que foi feita com a vacina do Butantan, e o nome dele, né? E Bolsonaro provavelmente tem uma aprovação menor e, consequentemente, deve ter intenções de votos também menores do que essa pesquisa mostra, né? Mas, assim, do nosso campo, fico muito grato em ver Ciro empatado com Haddad, né? Que foi o candidato que teve no segundo turno. E fico também grato de ver Boulos, né? Com 5% das intenções de votos, que é, assim, tudo bem que a pesquisa é estimulada, mas, assim, por se tratar de um candidato que é mais ligado a uma esquerda, que é tido como mais radical, enfim, ter 5% já na pesquisa, faltando 2 anos para as eleições, é um número que, assim, é um número alto, né? Eu esperava que ele tivesse menos, estivesse ali mais próximo, assim, do Amoedo da vida. Enfim, é isso. Eu acho que eu discordo um pouco de tu em alguns pontos, Alan. Diego, eu ia propor, antes de tu colocar a tua Não, pode colocar. Eu ia perguntar para tu se tu concordava, né, com essa... A gente já viu que não concorda tanto com essa afirmação de Alan, mas tu acha que se Dória for crescer, ele tira voto de quem? De quem dessas possibilidades, de quem ele tira esses votos? Ele tira voto de Moro, ele ganha muito voto dos que não sabem ainda, que é 18%. Tem 18% que respondeu que não sabe. Eu acho que ele também consegue abocanhar voto de Bolsonaro. Acho que as próximas pesquisas nos próximos meses vão mostrar isso, né? Por essa tendência aí, da parte que eu concordo com Alan, né? Mas assim, tem algumas coisas que primeiro eu preciso colocar. Acho que a primeira delas é Moro. Todos os gestos de Moro, apesar da gente saber como funciona a política, ninguém aqui é ingênuo, mas os gestos dele, para mim, soa como que ele não é candidato, né? O cara saiu do país, o cara foi arrumar um emprego em lugares que ele sabe que vai arranhar um pouco a própria trajetória dele, né? Trabalhando em algumas empresas aí que tem alguns problemas na justiça. E, enfim, eu não vejo o Moro hoje como candidato. Claro que se ele desponta na próxima pesquisa, indo para o segundo turno novamente com o Bolsonaro, o cara começa a sonhar em ser candidato. Mas eu acho que se ele começa a despencar na pesquisa, talvez ele não seja um nome que vá ao páreo, né? Outro ponto é Haddad também. Eu não sei se Haddad também é candidato. Tem Gleisi, presidenta do partido, aí disputando. O PT ainda tem eleições internas que devem definir o futuro do partido. E a democracia interna do PT é muito engraçada, acho que a palavra é essa. E tem muita coisa que pode acontecer aí. Talvez Haddad não seja o candidato, né? E eu não vou dizer aqui que Lula pode ser candidato. Mas de todo jeito, tu concorda que esse 11% aí, esse um pouco mais do que 10% da intenção de voto... É o teto do PT. É muito mais do PT do que de Haddad em si, né? Se for, sei lá, Jacques Wagner, se for... Teria esse número. Tu acha isso ou tu acha outra coisa? Eu acho que é o teto do PT. Acho que 10 a 11% realmente é o teto do PT. Acho que não vai passar disso, não. Quem quer que seja o candidato, exceto se Lula, por algum milagre jurídico,
ele consiga ser candidato e a situação já muda tudo, assim. Acho que a gente teria que fazer uns 10 programas para discutir Lula sendo candidato de última hora. Mas eu acho que, inclusive, eu sinceramente nem aposto em Haddad como candidato do PT. Mas eu acho que é por aí, talvez menos. Acho que não para mais. Outro cálculo também que eu faço é Boulos, que Alan colocou. Eu acho que Boulos não é candidato, velho. Boulos, ele teve uma votação muito expressiva em São Paulo, foi para o segundo turno. E é muito mais inteligente para o PSOL lançar ele como puxador de voto para deputado federal, né? A bancada precisa crescer. A gente sabe aí das dificuldades que esses partidos menores vão enfrentar por causa da cláusula de barreira. E o pessoal precisa fazer mais deputado federal. O Boulos é um cara que pode puxar voto e crescer a bancada de São Paulo. Eu não acho que seja do PSOL, eu não acho que a nacional do PSOL vai lançar Boulos para a presidência. Eu acho que Boulos hoje é candidato a deputado federal. Mandetta também não deve ser candidato, Dória também deve herdar esses votos. Mas é isso, velho. Nas próximas pesquisas, eu acho que Bolsonaro vai ter um pouco da imagem dele arranhada pelos últimos episódios e Dória vai ganhar aí bastante voto, bastante espaço. Mas o que eu queria mais destacar dessa pesquisa, analisando a pesquisa completa, é realmente essa questão da queda de Bolsonaro. Primeiro, como a gente vê sempre Bolsonaro antagonizando com o Congresso, a gente tem uma queda significativa, né, da rejeição ao Congresso Nacional. A rejeição ao Congresso Nacional já foi muito maior do que é hoje, chegando a 40% em ruim e péssimo. Então, assim, eu vejo uma disputa direta entre o poder legislativo e o executivo lá em Brasília. Se a galera está avaliando melhor o Congresso, é, de certa forma, uma oposição a Bolsonaro. E aí também tem outra questão, que é a questão da corrupção. O Instituto pergunta assim, a corrupção nos próximos 6 meses. Esperar, a galera começou a colocar aí que está aumentando muito. A galera que colocava que ia diminuir muito lá no início do governo Bolsonaro era 54% que a corrupção iria cair. Hoje é 16%. É uma queda significativa. As pessoas já começam a enxergar Bolsonaro de outra forma, por diversos escândalos aí envolvendo os filhos dele que a gente viu. E o terceiro, último dado que eu vejo também dessa pesquisa, que é um indicativo muito forte de que realmente o governo está em queda de popularidade, é em relação à economia. No início do governo Bolsonaro, quando perguntaram se a economia estava no momento está tomando qual caminho, qual rumo da economia, no início do governo Bolsonaro era de 40%, né? Dizia que estava tomando o caminho errado. Hoje, 54% dizem que a economia está tomando o caminho errado e vem também aí numa crescente. Então, acho que esses são indicativos fortes quando a gente trata corrupção, que é a principal pauta, acho que quando a gente vai discutir política com as pessoas é corrupção no nosso país. E quando a gente vai discutir com o empresariado, com o micro e pequeno empreendedor, que é a questão da economia, acho que são as principais pautas que destroem, né, a popularidade de um presidente, a gente vê uma crescente aí negativa para o governo Bolsonaro, que aí se reflete nos números dele realmente de avaliação que estão decaindo. Mas o que eu acho realmente é que o caminho não é muito bom aí pro futuro do presidente, não. Eu acho que o que essa pesquisa traz, apesar de ver muito eufórico o campo bolsonarista, porque quando a gente vai analisar realmente aí, Bolsonaro ter 28%, tem mais que o dobro do cara que está em segundo lugar, a esquerda. Praticamente não tem uma grande expressão, com exceção ali de realmente Síria Haddad tem uns por cento, mas ainda assim está atrás de Moro, que não é ninguém, que nunca disputou uma eleição na vida. E assim, é muito confortável para o campo bolsonarista, numa primeira passada de olho nessa pesquisa, achar que está tudo ótimo para o governo Bolsonaro. Mas na prática, assim, a tendência é realmente de complicação nos próximos meses. Para o ouvinte, eu vou trazer aqui os números dessa última pesquisa em relação à avaliação do governo, os números que o Diego citou, e vale ressaltar que a pesquisa traz aqui a primeira pesquisa de janeiro de 2019, logo no início de mandato do Bolsonaro, ele tinha 20% de ruim e péssimo. Esse número foi aumentando devagarinho, né, chegando ali na faixa de 40% em setembro de 2019, e se manteve até o início da pandemia,
né, em abril do ano passado, quando esse número, índice de ruim e péssimo, chegou a 50%. Né, e aqui, 18 de maio de 2020, o índice de ruim e péssimo, a avaliação de ruim e péssimo do governo federal era de 50%, e caiu com auxílio emergencial, chegando ao ponto mais baixo, né, em um tempo grande, em setembro, quando chegou a 31% de ruim e péssimo, e agora, né, com esse fim do auxílio emergencial, esse número volta a subir, e agora os números da avaliação do governo Bolsonaro estão da seguinte maneira: ruim e péssimo para 40%, ótimo e bom para 32% e regular para 26%. Minha avaliação, né, em relação principalmente a esse dado da avaliação do governo Bolsonaro, é que esse número ele ainda vai variar muito. Né? Ele vai variar muito. Imagino que não vai ter um novo auxílio emergencial, né, que deu uma alavancada, mas outras coisas da nossa política podem trazer de volta esse número um pouco para cima. Mas, de toda forma, o que está bem claro para a gente é que tem aí 30%, né, mais ou menos uns 30% da população, né, que avalia o governo dele como ruim e péssimo, e tem uns 30% também. É difícil baixar desses 30%, 25% aqui ao longo do governo dele, mesmo no pior momento de avaliação, que foi justamente em maio de 2020, não tem ali uns 25%, 30% que vai avaliar como ótimo e bom. Né? Uma coisa que chamou minha atenção nessa pesquisa aí da XP Investimentos, com o IPESP, eu acho, é o número de votação espontânea, em que Bolsonaro tem 12% e Lula, né, o ex-presidente Lula, deixa eu chegar aqui nos dados, mas o ex-presidente Lula tem 6% das intenções de votos. Né, é o segundo colocado, e isso mostra, né, que, de uma forma ou de outra, né, na votação espontânea ainda tem um percentual bem considerável que votaria, né, que lembra do ex-presidente Lula, mas que esses números já foram bem maiores, né, na história. É um número baixo. Depois de Lula, na votação espontânea, vem Ciro Gomes, com 3%, Sérgio Moro com 2%, Haddad com 2%, Boulos com 2%, e aí um monte de gente, né, João Dória, Luciano Huck, Flávio Dino, Amoedo, com 1%, e ali no fim, Paulo Guedes e o primeiro-ministro Rodrigo Maia com menos de 1%. Essa risadinha foi ótima. Eu pensei que o microfone estava desligado. Primeiro-ministro Rodrigo Maia foi muito bom, cara. Mas enfim, eu fiquei me perguntando quando eu recebi essa pesquisa, que logo que vocês colocaram no grupo, eu fiquei perguntando, assim, a XP Investimentos é do Luciano Huck, né? Será que ele botou um pontinho a mais ali para dar uma melhorada? O estagiário quis agradar o chefe, hoje eu vou botar um pontinho a mais aqui para agradar o homem, para ele ficar feliz, tá crescendo nas pesquisas. Cara, realmente, assim, eu fiquei um pouco surpreso, eu confesso. Tipo, tudo bem, na estimulada ele tem 7% das intenções de voto, mas assim, é um número alto, sabe? Eu acho, pelo menos, um número alto para Luciano Huck, mas assim, você consegue entender também que é uma figura que, assim, é popular, né, no país, você não tem como negar. Mas mesmo assim, eu diria que sim, eu acho que o estagiário deu uma ajudinha ali. Eu não sou muito de duvidar de pesquisa, não. Eu não sou muito de questionar, não, os dados. Eu falei isso brincando. Eu acho que não. Possivelmente esse já é um número, né? Ele é um cara que agrada muito ali aquele eleitor de centro, né? Que a gente às vezes acha que não existe, mas existe sim, né? Existe um eleitor que defende, né? Defende pautas progressistas dentro dos costumes e tem uma postura efetivamente liberal na economia, e Luciano Huck agrada muito, né? Além de ser um cara muito conhecido, de ter esse perfil de outsider, né? Que as pessoas colocam, assim, ser um cara de fora da política que está entrando. Enfim, ele tem um apelo, né? De uma forma ou de outra. Agora, apesar de não ser um outsider, por ser um deputado federal de vários anos, né? Bolsonaro ganhou com o discurso de ser um outsider. Né? Pois é, A eleição. ainda tem isso. Eu acho que Luciano Huck, né? Agora a questão é que ele disputa protagonismo com Dória, né? Ele disputa muito forte protagonismo com Dória.
E até partido, né? E até partido É, também, né? Ele, não sei se eles ninguém disputam. sabe, ninguém sabe qual é o partido que ele escolheria, mas o Cara, eu acho ele PSDB com a é um dos cara da. candidatos. Eu acho ele a cara da cidadania, velho. De cidadania, assim, uma parada. Enfim. Cara, se eu tiver que votar no segundo turno na direita para vencer Bolsonaro, eu quero votar em Luciano Huck. Eu não quero votar em Dória. Muito menos em Moro. Eu não sei nem se eu consigo votar em Moro, sendo bem sincero, assim. Eu tenho uma É, antipatia muito forte pro Moro, assim. se Muito, for muito forte, Moro assim. e Bolsonaro segundo turno, meu amigo, teve Não é tanta coisa que deu complicado. errado. É o fim do mundo mesmo, assim. Deu errado, saiu dando errado um monte de coisa. Das alianças da esquerda, das próprias alianças da direita que deram errado, porque é um cenário muito triste. Muito. A gente tava tendo eu tive essa conversa hoje, inclusive, essa coisa de preferir votar em Luciano Huck do que votar em Dória com tranquilidade, assim, né? Dória é um cara muito. Todo esse teatro, essa novela mesmo, como o Alan falou, que ele está fazendo em torno da vacina, é uma coisa assim de político do marketing mesmo, né? Aquela coisa até meio forçada, né? Que ele está fazendo, de que a vacina do Butantan é a vacina do Brasil. Enfim, né? Ele é um cara que tem um monte de negócio muito troncho, que tem os casos mesmo de descumprimento da lei, sabe? É um tipo de político que eu acho que é muito danoso para o país como um todo, né? Eu preferia votar no apresentador de televisão do que votar Com nesse cara. tranquilidade, cara. E eu não duvido não desses números de Hulk, tá? Só para deixar registrado, eu acho que o IPESP é um instituto que tem muita tradição. E assim, de fato, eu só acho engraçado realmente como ele aparece assim na frente do próprio Dória, né? Nessa pesquisa. E não sei se ele chegaria a ser um nome para dentro da política maior do que Dória. Hoje, exatamente por achar que esses números de Dória estão subestimados, eu acho que Dória está na frente dele, né? Mas realmente, há pouco tempo atrás, uma semana atrás, ele está na frente de nomes tipo do próprio Dória, realmente uma surpresa para mim. Mas, de fato, eu também preferiria muito mais um Hulk do que um Dória no segundo turno. Mas se o calhar de ser o segundo turno entre Bolsonaro e Dória, assim, Dória vira quase, enfim, um Roosevelt, né? Infelizmente, a gente consegue ter um presidente que, assim, para mim, pelo menos na minha humilde opinião, é assim, é o pior da história. Então, Pois é. qualquer coisa do lado dele é, é bom demais. Vamos falar assim, por exemplo, querendo ou não, a gente não pode esquecer, por exemplo, do Bolsonaro ou de Luciano Huck ter declarado voto em Bolsonaro. Ainda são pessoas que não estão do lado de cá, são nomes que estão do lado de lá. E sabe o que eu me pego pensando, às vezes, quando a gente vai falar da real política, né? Quando a gente tenta realmente, assim, vamos discutir. Será que Dória seria um presidente melhor do que Bolsonaro? Será que Luciano Huck? Porque, vê só, Bolsonaro ele é um cara que falta o tato político. Eu pensei muito nisso antes da pandemia, porque depois da pandemia a gente eu aprendi algumas coisas e eu vou explicar melhor quando eu concluir o raciocínio. Mas vê só, será que Dória seria um presidente melhor do que Bolsonaro? Bolsonaro tentou aprovar aí uma sequência de reformas, várias questões na questão econômica, nas pautas, e ele não consegue por inabilidade política. Vamos colocar que Dória fosse o presidente. Ele ia aprovar tudo no Congresso. O cara sabe fazer, o cara vai montar uma bancada, vai ter maioria no Congresso, vai saber fazer todo o presidencialismo de coalizão e vai conseguir aprovar coisa que Bolsonaro não consegue por inabilidade política de conversar com o Congresso. Então, assim, um mandato de Dória, ele poderia ser muito mais danoso do que um mandato de Bolsonaro. Eu pensei muito nisso. Até vi uma crise como o coronavírus e eu preferi mil vezes que o Brasil fosse governado por Dória do que por Bolsonaro. Mas assim, era algo que realmente me tirava o sono, assim. Será que um cara da direita tradicional, um político daqueles raiz, digamos assim, com uma boa trajetória, sabendo dialogar, sabendo passear, sabendo estar no Congresso, conseguindo aprovar as pautas que Bolsonaro tenta e não consegue. Talvez não seria mais interessante deixar o cara fazer Bolsonaro fazendo palhaçada nas 4 anos do que um nome desse, sabe?
é uma reflexão interessante, né? Principalmente, né, se a gente levar em consideração que tu estava pensando isso antes da pandemia, que é uma crise humanitária e social que um cara despreparado como o Bolsonaro, enfim, vira um verdadeiro genocida, né? Mas eu já me peguei pensando isso também, né? Eu acho que sim, eu acho que seria, eu acho que do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, poderia se ter danos muito grandes ao país por causa, por exemplo, da aprovação dessas reformas, por causa, enfim, da privatização mesmo de várias estatais, enfim. Mas ao mesmo tempo também tem uma parte de mim que diz, não, mas o jogo ele volta um pouco para a normalidade, então a atuação dos movimentos sociais, por exemplo, ela volta a existir de uma maneira mais forte, pelo menos essa é a minha análise. Né? A atuação dos sindicatos, a atuação da sociedade civil organizada mesmo, assim, ela deixa de ser de juntar os cacos para, eu imagino, né, eu projeto, para, enfim, viver o dia a dia normal, de disputar a sociedade. Enfim, pelo menos essa é a minha análise. Eu não sei até que ponto uma coisa compensa a outra, mas, pelo menos para mim, eu acho que a gente vivendo um ambiente minimamente democrático, porque o Brasil tem uma democracia muito ineficiente, muito frágil, que não atinge a toda a população, mas eu acho que o negócio fica um pouco melhor, eu imagino. E eu acho que eu vou mais nessa linha de Pedro também. Por mais que assim Bolsonaro ele não tenha conseguido em muita não aprovar a agenda dele, né, de privatizações, enfim, e muito por ineficiência dele, por incompetência de Paulo Guedes mesmo também. Talvez se a gente tivesse em um governo, sei lá, de uma direita mais tradicional, de um Temer da vida que conseguiu aprovar as reformas e toda a agenda dele econômica, se fosse um Meirelles, ministro da Fazenda, se fosse um Lisboa, um Pércio Arida, talvez sim, do ponto de vista Um social. Joaquim Levy. Isso, exatamente, Joaquim Levy. Talvez do ponto de vista econômico, sim, a agenda teria passado, mas, por outro lado, eu concordo muito nesse ponto de Pedro, quando a gente está tratando, assim, comparando em um governo de uma direita tradicional e de uma direita mais populista, né, a gente tem que estar falando, o debate vai para um pouco mais além dessa pauta econômica, né, ela vai para a pauta de regras do jogo, de democracia e de, enfim, a gente assistiu semana passada, ou retrasada, como a tida democracia mais, com as instituições mais fortes do planeta, pode sofrer com um presidente populista de extrema direita, neofascista, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? E, pelo menos com um Dória, por exemplo, ou um Temer da vida, ou, sei lá, qualquer um nome da direita tradicional que seja no poder, a gente tem a certeza da lisura da democracia, né? De que o resultado das eleições, em teoria, seriam respeitados, né? Por mais que a mesma direita tradicional, né? O que seja assim, até um pouco contraditório, né? Porque a direita tradicional tem uma parcela de culpa em tudo isso que a gente está sofrendo agora, porque a Aécio Neves, em 2014, não reconheceu o resultado dessas eleições, ou seja, ele não respeitou as instituições democráticas, ele agiu como um populista de extrema-direita naquela ocasião, mas, assim, foi uma exceção, né? Eu acho que a regra é que essa direita mais tradicional, ela respeita as regras do jogo, né? Democrático. E eu acho que... Pelo menos era assim, né? Ou pelo menos era assim. A Aécio rompeu essa tradição, né? E acabou É. sendo um dos grandes prejudicados, na verdade. O PSDB foi um dos grandes prejudicados com a eleição do Bolsonaro, né? Perdeu toda a relevância política no país que recuperou agora, 2 anos depois. Eu sinto né? que Assim, eles começa tentam... a tentar, né? Isso. Não, consegue. Os caras fizeram governador. Os caras fizeram prefeito pra caralho, aliás. Vocês estavam falando de Joaquim Levy, e eu estava tentando fazer um paralelo. Eu lembro quando eu vi o anúncio lá do ajuste fiscal, né? De Joaquim Levy, o cara, novo ministro da Fazenda e tal. Vamos ajeitar aqui as coisas. Arroxo, a palavra da arroxo. A gente vai ajeitar aqui a economia, né? E depois o país vai voltar a crescer e tal. E eu, ingênuo, eu acho que eu tive a mesma ilusão. Eu disse, não, o governo Dilma vai dar certo. Dilma é economista, pô, eles vão organizar a economia, depois o país volta a crescer. Eu acho que foi a mesma ilusão que eu tive quando
Milton Mendes foi contratado pelo Santa Cruz no ano passado, então eu disse, não, Ah, ele vai dar uma ajeitadinha aí no elenco, né? Depois a gente vai voltar a crescer, vai subir, enfim, acho que essas duas figuras me fizeram, me ensinaram a não se iludir tanto, né? cara, eu vou te dizer uma coisa, eu criei uma simpatia pelo Levi. Vê só, meu trabalho na pós-graduação, né, foi sobre o impeachment, eu decidi falar um pouco sobre o impeachment, então eu li muito, li assim, tudo que eu pude ler a respeito na época, e acabou que eu li um livro do Rodrigo de Almeida. Ele foi secretário de comunicação no governo Dilma, ele chega no governo, ele trabalhava para o Levi, trabalhou com o Levi, e aí ele chega no governo e na secretaria no Ministério da Fazenda, mas ele sai para assumir realmente outro papel no mais próximo da presidenta. E aí ao final de tudo ele escreve um livro chamado A Sombra do Poder, que é os bastidores dessa crise que derrubou Dilma. E talvez pelo o cara ter sido funcionário do Levi, ter chegado lá através dele e tal, ele puxa um pouco a sardinha de Levi, mas eu criei uma simpatia com o cara, sabe? Apesar de saber o que ele representa, saber do papel dele no Bradesco, saber inclusive que ele assumiu o cargo agora no governo Bolsonaro, não sei se ele ainda está no governo, acredito que ele tenha saído, mas ele teve um espaço, chegou a trabalhar dentro da máquina no governo Bolsonaro, mas eu nutri, vou te dizer, um pouco de simpatia por Joaquim Levy, mas isso é pauta para outros episódios que a gente pode vir a discutir. Eu acho que a gente, inclusive, já está aqui caminhando para encerrar, né, esse programa, mas eu queria colocar que isso é uma das coisas que a gente vai falar, né, ao longo dos programas, de como esses bastidores, né, esses bastidores da política, eles nos apresentam pessoas que a princípio você tem uma imagem dela publicamente, né? Você tem uma imagem da, enfim, do trabalho dessas pessoas e etc. E quando você conhece essa pessoa, surpreendentemente é uma pessoa tranquila, uma pessoa gente boa, uma pessoa que você troca de alguma maneira, que você aprende com ela de alguma maneira. E eu acho que foi justamente isso que Bolsonaro mudou na política, né? Porque tem agora uma classe de políticos, né, tem um grupo político muito forte, muito assim, muito enraizado não, mas assim, muito espalhado por todo o Brasil, que são justamente esses políticos que não compreendem a forma como o jogo acontece e que não funciona. Quando você o conhece, na verdade, é aquilo que publicamente está se mostrando. São pessoas preconceituosas, pessoas asquerosas mesmo, né? Enfim, eu imagino que nos próximos programas a gente até fale e entre em algumas histórias dessas de pessoas que a gente imaginava que eram de um jeito e quando a gente conhece no dia a dia são pessoas como a gente, pessoas que têm seus desafios, né, no trabalho, que é a política, e que, enfim, na hora de beber cerveja e comer churrasco, são pessoas engraçadas, pessoas legais, que têm seus problemas, suas felicidades também. Diego, tu queres falar alguma coisa? Para a gente ir se encaminhando para encerrar, né? Então, estou muito feliz com esse primeiro episódio. Continuem acompanhando a gente. Estou muito feliz com o que a gente está conseguindo construir aqui. Espero que esse acúmulo, com o passar do tempo, ele seja útil, tanto para a gente, quanto para quem está nos ouvindo, tanto para nossa organização como pessoas, né? Não só organização partidária. E eu queria dizer que esse episódio ele foi feito bastante parte dele em cima da pesquisa que foi publicada hoje, né, dia 18, a gente está gravando na segunda-feira, pesquisa da XP e PESP, que foi realizada 1.000 entrevistas, né, com abrangência nacional, no período de 11 a 14 de janeiro, como já foi falado, e a margem de erro de todos esses números que a gente trouxe é de 3,2 pontos percentuais, segundo a pesquisa. E é isso. Antes de encerrar, antes que eu esqueça, que eu já esqueci, dizer para o ouvinte que a gente vai ter uma sessão no fim de todos os programas, né? A gente não teve nesse, porque esse é um programa de apresentação, mas vai ser uma sessão em que a gente vai discutir os assuntos mais comentados na semana, quais seriam esses assuntos, e, enfim, e discorrer um pouco sobre o que acontece
ao longo desses dias, entre um programa e outro, né? A gente já deu o nome provisório de Trending Topics, e eu me enrolei todo nesse inglês. Não, gente, é isso. Continuem acompanhando a gente, que assim, a gente cometeu alguns erros nesse primeiro episódio, mas querendo ou não, um episódio piloto. A gente vai estar consertando e melhorando o normal, né? Vamos estar evoluindo no decorrer aí das semanas. E fiquem com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bom. Vai ser bom. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou, que chegou até aqui. Eu espero que Alan esteja vivo nesse final do programa, porque a gente foi se despedindo, ele não falou nada, né? Mas tá vivo, ufa. Que bom que eu não vou ter que mandar um SAMU agora para Casa Caiada. Não, pessoal, então agradecer todo mundo também que escutou até o final do programa, agradecer também a Diego e Pedro pelo debate. E, enfim, continuem com a gente. Vamos embora. É isso, gente. Valeu. Falou! Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.